Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de um filme que rolou na sessão de meia-noite lá do Estação Net Botafogo 1, tá? A sessão de sábado para domingo, quer dizer, do dia 18, né? Para o dia 19 de janeiro de 2025, tá? Que é uma animação japonesa chamada Tragédia de Belladonna. Gente, essa animação ela já passou, tá? Lá no Estação Botafogo, tá? Nessas programações aí de sessões da meia-noite, coisa e tal, tá? Ela tá sendo reprisada. Eu não tinha tido a oportunidade de ver essa animação ainda, tá? E hoje eu quero conversar bastante sobre ela com vocês, tá? Então eu vou precisar dar muitos spoilers aqui sobre o filme, tá? Acho que eu vou ter que contar o filme praticamente todo aqui, então se você ainda não assistiu, tá? Se bem que eu não sei quando vai passar isso, de repente numa sessão de sábado, 11 horas, no próximo sábado, né? 11 horas da manhã talvez ela passe, né? Então seria interessante vocês darem uma procurada, mas vai ter que ir no cinema 11 horas da manhã, né? Também se passar, né? Dê uma olhada na programação lá do Estação Net Rio, que geralmente esses filmes da meia-noite reprisam no Net Rio na semana seguinte, né? Normalmente, né? Vamos ver se reprisa esse também ou não. Mas vamos falar sobre essa animação, né? Primeiro, né? É uma animação muito bonita, tá? Onde você tem várias cenas assim, onde você vê os desenhos pura e simplesmente estáticos, tá? Alguns momentos eles estão animados, coisa e tal, tá? É uma animação que é feita ali, deve ter sido feita ali, sei lá, na década de 60, 70 no máximo, 80 talvez, não sei se seja na década de 80. Isso deve estar isso deve ser fácil de achar na internet, fazer uma pesquisa na internet, deve ser fácil de achar o ano, tá? Mas é uma animação muito datada, né? Por quê? Porque tem um estilo muito psicodélico, não só nos desenhos, tá? Também quanto na música, né? Parece que tá vendo até uma coisa assim meio Beatles mesmo, meio Submarino Amarelo mesmo, tem uma cara, só que é feita no Japão. O grande detalhe dessa animação é que ele vai contar uma história que se passa ali numa Europa, sei lá, saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna, mais ou menos, coisa e tal, né? De um casal chamado Jan e Gianni, né? E aí esse casal vai pedir autorização ao monarca local para poder casar, né? Eles têm que pagar um imposto, uma vaca lá, coisa e tal. Só que o monarca quer 10 vacas, né, de imposto para fazer o casamento. Como eles não têm 10 vacas, que eles são muito pobres, né? O que acontece? A rainha Má, né, a esposa lá do monarca, né, oferece a noiva, né, que era virgem, pura e casta, né, para ser estuprada pela galera geral, assim. Então a garota já começa sofrendo bastante, né? E aí por causa disso, né, depois dela ter sido estuprada, reestuprada, treestuprada, né, com cenas assim bem violentas, né, de bastante sangue, inclusive, né, ela vai fazer um pacto com um demônio, né, para poder se vingar. E aí o casal, por causa desse pacto com o demônio, ele começa a se estabelecer, coisa e tal, mas obviamente que o demônio vai depois cobrar, né, é, esse pacto para ela, né, que é ter o corpo e a alma dela, coisa e tal, né. E aí o filme vai indo por essa vibe, tá? Eu não vou ficar contando a história detalhadamente, muitos detalhes, não, que vocês sabem, inclusive, que essas histórias japonesas elas costumam ser muito detalhistas, muito rebuscadas, acontecem muitas situações diferentes, tá? Mas o filme, em síntese, né, ele vai estar falando ali da condição da mulher, né, nessa idade moderna, né, e da condição da mulher de uma certa forma até hoje, né, que a mulher acaba sendo, ela começa como uma menina virgem, pura e casta, né, bem dentro dos padrões de exigência da sociedade da época, só que ela é completamente, vamos dizer assim, abusada, né, sexualmente por uma elite, né, por um grupo de pessoas, né, e aí ela busca sua vingança, né, fazendo esse pacto com o demônio, e ao fazer esse pacto com o demônio e esse casal começar a ter uma posição de poder nessa sociedade, né, ela vai começar a ser associada com o quê? Com
a bruxaria. Ela vai começar a ser associada com uma bruxa. Ela mesma, né, ela mesma não consegue, por estar contaminada, né, pelas convenções sociais da época, ela mesma não consegue lidar com isso direito, né? No momento, quando ela faz o pacto com o demônio, que ela tá buscando vingança, mas ao mesmo tempo ela se sente suja, né? Ela se sente amaldiçoada, né? Por ter dado os ouvidos para a vingança. Então o filme ele faz meio que esse jogo duplo. Ele mostra essa condição da mulher, né, de vítima, né, dessa sociedade extremamente machista, extremamente violenta, coisa e tal, né? Mas quando ela toma uma atitude para brigar contra isso, ela mesmo entra em contradição com ela, porque ela também está com essa mentalidade, entendeu? Altamente machista, altamente autoritária, que subjuga demais a mulher, né? Então o filme ele é interessante, que ele vai nessas idas e vindas, né? Até que tem um momento em que ela realmente, né, assume esse papel de querer ter bastante poder, né? De querer ter a sua afirmação naquela sociedade, e aí ela começa a ser muito implacável, ela espalha uma cultura de sexo pela sociedade inteira, que liberta essa sociedade, inclusive, de uma certa forma, não sem provocar alguns, como podemos dizer, algumas inquietações, como, por exemplo, a coisa de você fazer o sexo só pelo prazer e não para ter filhos, como é a convenção social que a Igreja Católica impunha naquela época, né? Não, sexo é só para reprodução, né? Sexo por prazer é pecado, aquele negócio todo, né? E isso também faz com que aquela população que está experimentando tanto aquele prazer, né? Gostando, finalmente tendo algum prazer, que ela vive subjugada por esse rei extremamente autoritário, né? Ela também fica, né, com esse sentimento de culpa na cabeça pelas convenções sociais da Igreja. O final dela, né, pelo próprio título, né, do filme, né, é trágico, né, como nós sabemos aí, tá? Como nós podemos ver no título do filme, né, um final extremamente trágico, coisa e tal, né? Mas depois o filme ele tem um desfecho que depois ele mostra que em 1789, na Revolução Francesa, né, as mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa, e você tem aquele quadro, tá? Que eu não me lembro, eu não sei se é do Delacroix, que aparece a Marianne, né, com os peitinhos de fora lá, carregando a bandeira, o estandarte da França, né, junto com os revolucionários. Vocês vão me desculpar, tá, gente? Mas eu não me lembro o nome do autor. Eu acho que é Delacroix, mas eu posso estar enganado. Não é Della Roche, com certeza. Della Roche é Jovem Mártir, tá? Que também é uma mulher martirizada, né? Interessante perceber isso. E esses quadros estão lá no Museu do Louvre para você visitar, tá? Espero que um dia você possa ir a Paris no Museu do Louvre, que é uma visita do cacete de tão legal, tá certo? Então, o filme ele vai, né, explorar essa condição da mulher, um filme extremamente violento, né, no sentido de que a mulher ali está sendo o tempo todo torpedeada, o tempo todo martirizada, o tempo todo abusada, o tempo todo demonizada, né, no caso, né, quando a própria protagonista às vezes ela pode se demonizar ou não, né? E aí quando ela pode se demonizar com arrependimento ou se demonizar mostrando que a única forma dela lutar por aquela sociedade é ela se demonizar de uma certa forma, né? E buscar uma liberdade, uma liberação maior em torno daquela sociedade ali, coisa e tal, né? E, gente, é um filme que vale muito a pena pela arte do filme, tá? Que é um filme, assim, muito bonito de se ver. O desenho tem um traço maravilhoso, tá? E essa coisa bem mesmo psicodélica, bem mesmo hippie ali, da década de 60 também, tá? Bem ao estilo do Submarino Amarelo dos Beatles, né? Que vai passar futuramente também nos cinemas aí, tá? Nessas sessões da meia-noite, inclusive, tá? E essa é a minha dica de hoje, uma baita de uma dica, tá? Uma animação japonesa que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? De anime japonês por aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.